Bem-vindos ao Falando com o Coração com Débora Tessler. O podcast que é um convite, eu já deveria dizer que é um convite de cara, porque ninguém mais aguenta falar isso, mas é sempre bom reforçar, né? Às vezes vocês esquecem. O podcast é um convite para a gente ser quem a gente é. Tirar nossas máscaras, nos conectarmos na nossa verdade, na nossa essência. Porque quando a gente faz esse movimento, a magia acontece. Essa é uma temporada muito especial, então, em que eu estou recebendo mães. E eu estou aprendendo muito e quero compartilhar isso com vocês. Nesse episódio, eu recebo a minha diva maravilhosa, Thaís Scherer, que é minha prima. Nossa árvore genealógica, ela se cruza em algum momento. Thaís Scherer, criadora da Balonê, a mãe do Antônio. Bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de te receber. Eu também. Perguntei, Thaís, tem alguma coisa que eu não posso te perguntar? Ela disse, não. Pode perguntar, o que tu quiser. Pode perguntar. Sempre quis ser mãe? Não. Inclusive, eu tinha definido que eu não queria ser mãe, muito menos casar. Eu tinha decidido um mês antes de ficar com meu marido que eu iria assumir a solteirice. E... Não. Sério. Um mês antes de... Um mês antes. Não. Juro por Deus. Não me lembrava disso. Terminei uma história que era um caos, assim. Isso e eu aí, lembro. lembra? Janeiro eu cheguei e disse, ai, não quero mais. Tá chato, tá ruim. Vamos, né? Próximo. E aí decidi, quero ficar solteira, tá bom? Ai, não quero me envolver com ninguém, eu só traço. Janeiro. Comecinho de janeiro ali. Fevereiro. Nunca contei isso pra ninguém sabe. Fevereiro, fiquei com o Beto. Um mês depois, 40 dias depois. E aí fiquei com o Beto e tô ficando com o Beto até hoje. Quantos anos com o Beto? 12 anos. 12 anos de ficada. 12 anos ficando. Nem eu acredito às vezes. Esses dias eu falei pra ele, 12 anos que eu fico contigo, meu senhor amado. É verdade. Thaís, eu sempre vou me lembrar de um evento que nós fizemos juntas na Arezzo, no Iguatemi, que tu me disse, tu não vai acreditar com quem eu tô saindo. E eu passei, ela me enrolou o evento inteiro. Ela disse, não, tu fica aí até o final, que ele vai vir me buscar, fica aí até o final. Aí entra o Beto, todo engravatado. Eu falei, não acredito! Não, tu foi uma das primeiras pessoas a saber. Porque, como o Beto recém tinha separado, né? Sim. E a gente, enfim, era do mesmo grupo de amigos, assim. Eu falei pra ele, primeiro que eu disse pra ele, não quero, né? Confusão pro meu lado, sai pra lá, recém-separado, eu não quero saber. Então, mas, né, não rolou, assim, esse afastamento nosso. E a gente começou a ficar intenso o negócio, só que a gente realmente ficou entre nós dois, assim. Eu acho que tu foi uma das primeiras pessoas a saber. Uau. Porque foi bem no comecinho de março, o evento. É. Assim, uma coisa pós-férias, né? Isso aí. Tá, então, ó, vamos lá, porque eu nem me lembrava que tu não queria casar. Eu me lembrava desse relacionamento caótico, mas eu não me lembrava da decisão de ser solteira e não quero mais ninguém. Não quero mais ninguém. Tava bem decidida, assim, de que ia aproveitar, continuar aproveitando, né? Sim. Tu abriu teu coração pro amor. Eu vou te dizer o que aconteceu. Fala. Lembra do Maneco? Claro, astrólogo. Maravilhoso. O Maneco uma vez me disse, a última vez, não foi a última, foi a penúltima vez que eu fiz o meu mapa astral, o Maneco disse assim pra mim, tira essa carroça que tem no teu coração, que vai estacionar uma BMW. Ele me disse isso, eu juro por Deus. Eu tirei uma carroça e estacionou, nem sei, uma limusine, entendeu? BMW é pouco pro meu marido. Vá. E foi isso. Tá? Foi isso. Porque, assim, o que eu acho quando tu tem um relacionamento muito conturbado? Quem tem que encerrar esse relacionamento é tu contigo mesmo. Entendeu? Então, eu ia, voltava e não queria, e achava legal e não achava legal, até que um dia eu disse, deu, eu não quero mais isso pra mim. E foi isso que aconteceu. Eu fechei aquela porta, eu cortei completamente, contato, tudo. Um mês depois, eu fiquei com o Beto. Esse movimento de cortar pela raiz, assim, com força. Tem que cortar, arrancar com força. Ele é muito necessário. É muito necessário. E às vezes o que acontece? Pode demorar, né? Pode, ainda mais carroça. Carroça anda devagar. Carroça anda devagar. E no meu caso demorou. Fiquei enrolada um tempão, sei lá, uns 10 anos. Daí chegou nesse dia, eu disse, não,
chega, sabe? Não é pra mim, eu sou muito mais que isso, mereço muito mais que isso e não quero mais. E fechei essa porta, cortei contato, nunca mais vi. É muito louco, né? Porque você é muito. uma pessoa que fazia tanta parte da tua vida e de uma hora pra outra nunca mais vê. Muito louco. E aí, apareceu o Beto. A gente já se conhecia, Sim. né? Tu sabe, né? A gente tinha um grupo. Uhum. Mas o nosso grupo era assim, eram mulheres e as bichas. E o Beto, pra mim, entrava como parte das bichas. Eu não... Entendeu? Ele era casado. Então, pra mim, ele não era um homem, assim. Ele não me despertava nada, eu não tinha interesse nenhum. Eu não enxergava ele como homem. Eu enxergava ele como um Da amigo galera ali. da galera. E aí, eu me lembro que a primeira vez que a gente ficou... A gente tava no carnaval de rua, da Sofia Veloso ali. E eu já tinha puxado pra cima e pra baixo, todas as bichas, não sei o que. Daí eu olhei pro Ali e falei assim, vamos embora, porque eu não vou beijar mais ninguém. Tô cansada, já tô bêbada, vou embora. E ele assim, beija o Beto. O solteiro, nunca me esqueço, o solteiro mais cobiçado da cidade. Eu disse, Deus que me perdoe. Não quero Sara pra me coçar, vou-me embora. Daí tocou uma música, não sei o que, vou dançar mais um pouquinho, larguei minha bolsinha, né? Carnaval, tinha, sei lá, celular, chave, larguei. Obviamente levaram minha bolsinha, né? Eu tava achando que tu tava contando com uma naturalidade tão grande que largou. Roubaram a minha bolsinha e aí eu tinha uma amiga minha que morava na Lima e Silva, bem pertinho ali de onde a gente tava. Eu disse, vou lá na casa da Liz, vou ligar pro meu pai, pegar a chave do meu apartamento. E o Beto, não, eu vou contigo. E eu, tá, então vamos ali, né? A gente era amigo, se conhecia. Mas olha, demos 2 passos. Ele me grudou na parede, no murinho de uma casa. Que inclusive, quando a gente completou agora 12 anos, nós passamos lá novamente, mostramos o murinho pro Antônio. E desde aquele dia, a gente não se desgrudou, assim. Foi muito intenso. Sim. Muito verdadeiro. E aconteceu no momento que tinha que acontecer. Porque se tivesse acontecido de eu ficar com o Beto 1 ano antes, eu não estava casada. Fato. Não estava com ele, não tinha formado minha família, não tinha filho, não tinha nada. Então, ele veio na hora que ele tinha que vir. E... é isso. 12 anos. Como é que tu te abriu pra ter filhos? Quero ser mãe. Acho que quando a gente encontra o verdadeiro amor, né? Fato. Né? Porque eu também já tinha decidido que eu não... Teve um momento na minha vida que eu pensei, vou ser mãe solteira. Tu chegou a Cheguei a pensar. Uma amiga minha foi mãe solteira, dispensei na hora. Nem morta vou ser mãe solteira, não quero. Não é pra mim, não consigo. Desisti da ideia e passou. Quando eu comecei a namorar o Beto, que o negócio começou a ficar mais sério, a gente começou a falar sobre ter filho. Só que a gente começou a namorar com 39 anos, né? Os dois, porque ele faz aniversário em março, eu faço em maio, então é bem pertinho. E começamos a namorar com 39, começamos a pensar em ter filho com 40, 41, por aí. E aí foi que a gente, vamos tentar, né? Porque o relógio biológico bateu. E bateu forte, assim. E aí parei de tomar o anticoncepcional que eu tomava e fiquei, eu acho que uns 8 meses tentando engravidar, até que eu engravidei. Setembro de 2015, eu engravidei. Aí a gente casou, teve a nossa festa de casamento em outubro. E já no casamento, eu, na noite do casamento, assim, que a gente saiu da festa, enfim, foi dormir, no outro dia, a gente dormiu num hotel, no outro dia eu já tinha tido um sangramento no hotel. Eu falei com o meu obstetra, ele disse, não, normal, né, começo de gravidez sempre tem, tá, tudo bem. Eu já posso contando assim? Porque tu me perguntou quanto despertou, né? Vai embora. E aí... Aí depois, umas 2 semanas depois, eu tive um outro sangramento e daí fui fazer uma eco e daí deu que o feto estava sem batimento, né? Tu lembra que tu anunciou a gravidez no casamento? Lembro. Eu me lembro também. É. E eu até hoje, olha, é muito louco, né? Fico pensando se eu perdi meu bebê porque eu dei uma tragada num cigarro no meu casamento. Olha, óbvio que não, né? Mas enfim. Tu fica tentando achar os motivos, né? Mais absurdos, assim, porque tu não acredita, tipo... É muito ruim porque... A gente acha que a mulher é feita para ter filho, né? A gente foi criada assim. E as coisas não acontecem assim, né? Ai, olha o lenço aí, ó. Então,
Foi, e eu me lembro direitinho que foi quando teve aquele atentado em Paris do Je suis Charlie. Foi bem naqueles dias ali. E aí daí a gente foi fazer a eco, aí deu que o feto, obrigado, deu que o feto tava sem batimentos. E aí eu voltei no gineco, né, e perguntei, e agora o que a gente faz? Ele, não, vamos esperar o aborto espontâneo. Também esperei, acho que uns 5 dias, uma coisa assim, 5, 6 dias, e veio o aborto espontâneo. O aborto, pra quem nunca teve um aborto, o aborto é um parto, né? Claro, de um feto, né, ainda minúsculo, assim. Mas tu tem contração, é um parto. E aí tive em casa. E eu me lembro que na época eu fazia yoga com uma amiga minha, né? Que não namora mais, mas enfim. E tinha uma coisa da respiração, do relaxamento e não sei o quê. E quando eu comecei a ter as cólicas, porque tu tem cólica como se fosse cólica menstrual, que são, na realidade, contrações, né? Eu comecei a fazer a respiração do relaxamento, porque começou a me doer muito, assim, eu tinha muita dor, doía a barriga, doía as costas, e eu tava em casa. E aí eu comecei a fazer a respiração do relaxamento, e realmente eu fui relaxando, porque eu sabia que aquilo uma hora ia acontecer, entendeu? E aí eu fui fazer xixi, e quando eu fiz xixi, aconteceu ali, né, o que tinha que acontecer. Ok, isso foi em novembro de 2015. Eu até perguntei pro Beto ontem, o ano que a gente gastou, que eu sou péssima de datas, né? Pra poder fazer essa retrospectiva. Tá, aconteceu, né? Vamos em frente, né? Porque, enfim, não sou uma pessoa de ficar arrastando corrente, sabe? Eu acho que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Então, é óbvio que tu fica triste, tu te sente o cu do cachorro sujo. Mas acontece, eu tinha 42 anos, entendeu? Então, é uma coisa que na minha idade era 90% de chance disso acontecer. Março, a gente foi pra nossa lua de mel e engravidei de novo. E assim, eu não tinha problema de fertilidade, porque eu engravidava. O meu problema era idade. O meu óvulo estava velho. Literalmente, velho. Então, aí engravidei de novo em março. Aí, perdi de novo em maio. Eu me lembro que eu passei o Dia das Mães, ganhei presente, Dia das Mães, e aí, tipo, 2, 3 dias depois, eu fui fazer outra eco e deu de novo que o feto estava sem batimento. Nessas alturas, eu tinha uma médica ecografista, a doutora Ana Isoton, que começou a me acompanhar. Fui nela. Maravilhosa. A pessoa, assim, ó, ela é um anjo na minha vida. Porque, graças a ela, eu consegui ter o Antônio. Sem sombra de dúvida. Daí, eu já tava fazendo, né, o acompanhamento com ela. Ela disse assim pra mim, Thaís, fala com teu obstetra e faz uma cureta pra coletar o material e entender por que tu tá fazendo aborto de repetição. Porque, o segundo aborto, eles já consideram aborto de repetição. E fiz. Baixei o hospital, fiz uma curetagem, coletei o material, tu manda examinar, e aí deu alteração de genética, né? Aí, alteração genética pode ser assim, o cromossoma 13, ao invés de dividir em 2, dividiu em 3. O cromossoma 21, ao invés de dividir em 2, dividiu em 2,5. O cromossoma 2 não dividiu. Então, isso tudo são síndromes que podem acontecer, que a criança pode nascer, né? E no meu caso, na segunda gravidez, era uma síndrome incompatível com a vida, que eles chamam. Que o próprio organismo, isso também é uma coisa, assim, muito mágica, né? Porque se tu parar pra pensar, talvez foi muito melhor pra mim, pra todo mundo que isso tivesse acontecido lá, com 8 semanas, 9 semanas. O próprio organismo se encarrega de interromper a gravidez e expelir aquilo que não vai dar certo, né? Aí fizemos a cureta, coletamos e aí deu alteração genética. Vamos embora, vamos de novo. Fiquei até novembro, isso foi maio, fiquei até novembro, dezembro de 2016, tentando engravidar. E aí a minha menstruação toda desregulada, eu menstruava num mês, no outro mês eu não menstruava, e ficava 40 dias, depois não vinha, aquela coisa. Chegou novembro, eu falei pro Beto, eu vou fazer, sei lá quantos anos eu ia fazer, 43, eu acho, 44. Eu não posso esperar. 1 mês com falha de menstruação, pra mim, é muito tempo. Eu não posso esperar. Vamos
né, sei lá, vamos ver o que nós vamos fazer. Fui conversar com a doutora Ana. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu tenho muito fresca na minha memória uma conversa que a gente teve, porque 2015 foi quando eu fui pro Rio. Uhum. E aí teve uma vinda minha pra Porto Alegre que tu me levou no aeroporto. E tu me disse assim, ó, não espera. Eu nem tinha ninguém, entendeu? Não tinha Michael, eu nem pensava sobre isso. Eu achava que a vida ia me levar naturalmente pra ser mãe a hora que eu decidisse. Bem, né, controladora da sua vida, achando que ia controle. E eu me lembro que tu me dizia assim, ó, eu acho que tu tava com 43. E tu me disse assim, ó, não espera, não espera, não espera. Olha, eu já tentei de tudo, não espera. É difícil. É o conselho que eu dou hoje. Não espera. Porque assim, a gente nunca sabe se a gente vai ser mãe ou não. Se a gente hoje pode não querer, mas amanhã, olha o que aconteceu comigo. Entendeu? Encontrei o homem da minha vida e resolvi ser mãe. É óbvio que eu queria ser mãe de um filho dele. Então, não esperem, congelem os óvulos, congelem os óvulos. Hoje em dia já tá tudo mais tranquilo para fazer, o procedimento é fácil. É caro, mas assim, vale o investimento, entendeu? Para quem tem dinheiro, para quem pode pagar. Dá para pesquisar, dá para... Não esperem, congelem os óvulos. Com 30 anos, congelem os óvulos. Eu também, essa é uma dica que eu dou, É. porque eu não fiz. Porque eu não fiz. Volta pra história. Já que eu tava? Novembro, que eu não podia esperar. Tá, aí fui conversar com a doutora Ana e falei, doutora Ana, eu preciso, né, dar uma agilizada, não vai dar, eu tô perdendo muito tempo. Troca de médico. Troquei de médico, fui consultar a Janete Vettorese, uma coisa assim. Obstetra, né, especialista em gravidez de risco, porque daí, em qualquer momento que eu engravidasse, pra mim já era uma gravidez de risco pela idade. Uhum. Fui, ela me examinou, ela disse, tu vai consultar o doutor João Miquelon nesse lugar e vai conversar com ele, que tu precisa fazer uma cirurgia no teu útero. Porque o que aconteceu? Quando eu fiz a cureta é uma raspagem da parede do útero para descolar a placenta. Eu não sei como que eles raspam, né? Mas enfim, eu fiquei com uma cicatriz numa parede do útero que se chama sinéquia. E por causa desta sinéquia, eu não conseguia engravidar. Então, eu perdi ele de maio até dezembro, mais ou menos, achando, não, vou menstruar, não sei o quê. E a doutora Ana já tinha visto que tinha uma coisinha diferente, mas não dava pra ver, porque era uma coisa pequena. Daí ela disse, não, vai consultar com a Janete vai te explicar. Daí fui, consultei com o doutor João Miquelon na Fertilitar, que é uma clínica de fertilização. Mas eu fui porque ele é um médico especialista em úteros, né? Fui, fiz é uma pequena cirurgia ambulatorial. E ele desmanchou a sinéquia e eu engravidei no outro mês. Fevereiro eu engravidei. E perdi de novo. Só que aí foi punk. O feto estava sem batimento e eu resolvi que eu não iria fazer uma curetagem. Eu queria esperar o aborto espontâneo. Não queria fazer uma cureta. Já tinha mexido no meu útero uma vez. Já tinha mexido de novo no meu útero um mês antes. Não queria fazer uma curetagem. Vou esperar. Eu esperei 30 dias o aborto espontâneo. Não veio. Aí eu não podia mais esperar, né? Porque eu tinha um corpo morto dentro do meu corpo e aquilo ia começar a me fazer mal. Vamos fazer a cureta. Não, mentira. Eu não fui fazer uma curetagem. Eu fui induzir o aborto. Foi isso que eu fiz, no Mãe de Deus. Aí tu baixa o hospital e aí assim, ó, fica aqui um recado pra quem trabalha em hospital. Não façam isso. Eu fui pra sala das mães grávidas que estavam tendo os seus bebês. Porque era uma maternidade, né? Enfim, eu tava grávida. Não tava. E aí tu fica numa sala assim, onde tá todo mundo ouvindo o coração dos seus bebês e tu tá ali com um feto morto esperando pra fazer um aborto. Ai, que horror, Thaís. É horrível. Que horror. E aí tu faz a indução do parto, né? Que é um parto. Ai, desculpa, bati no fio. E aí tu fica lá esperando. Aí eu tomei o remédio, fiquei lá esperando. Por volta do meio-dia, 1h da tarde, comecei a ter aquelas contrações. E foi. Aí, uma hora que eu me levantei, que eu falei pra guria que eu tava me sentindo mal, queria dar uma volta, eu me levantei assim, ó. Bora. Vai pra sala, não sei o que, desmaiei, porque, né, muita coisa, assim, desmaiei, acordei lá, deitada numa maca, não sei o que, e a ginecologista de plantão fazendo a coleta do material pra examinar de novo, pra ver o que aconteceu. Ok, fizemos a coleta do material, acabei ficando internada, né, porque tava muito fraca ali, fiquei lá um dia, não sei o que, fui embora.
Mesma coisa do exame, alteração genética, e aí outras síndromes e outras coisas. Tá bom, vamos em frente, vamos seguir. Voltei no Dr. João, e aí a gente começou a conversar sobre fertilização. Nesse meio tempo, 30 dias depois desse processo no hospital, voltei na doutora Ana para fazer uma eco, e eu ainda estava com restos ovulares no útero. Não acredito. Sim. Então, eu tive que fazer uma curetagem. Mesmo não querendo, eu tive que fazer. Baixa o hospital, faz a cureta. Um útero mexido, eu tive um sangramento muito grande, eu tive que fazer como se fosse um curativo no útero, né? Bota gás, assim, enfim. Passei mal por causa da anestesia, enfim, fiquei mais uns 3 dias no hospital. Eu vou contar uma coisa engraçada, tá? Da noite pro dia, no outro dia de manhã, isso foi de tarde, no outro dia de manhã, a enfermeira vai pra, né, fazer uma limpeza ali e tal. E aí, a guria começou a puxar uma gaze de dentro de mim, assim. Sabe aquele mágico que puxa a fita? Era igual. Eu olhava, eu disse, onde é que tu enfiou tudo isso, amiga? E daí ela disse, não, é um pouco ruim, desconfortável, mas eu preciso ver se essa gaze veio com sangue, porque se veio com sangue, tu ainda está com sangramento e a gente precisa voltar. E não veio limpinha a gaze, né? Mas assim, a mulher não parava de puxar aquela gaze de dentro de mim, meu Deus do céu. E aí foi. Voltamos no Dr. João. Ok, Dr. João, então vamos fazer uma fertilização, né? Porque, enfim, naturalmente não tá rolando, tô velha. E era isso, estava velha, entendeu? Porque eu me engravidava e não ia pra frente. Voltei no Dr. João e começamos. Fizemos um primeiro processo de fertilização, fiz as medicações todas direitinho, baixei o hospital para fazer a coleta dos óvulos, não consegui coletar nenhum óvulo. Daí eu falei pro Beto, quer saber? Não quero mais, tô cansada, já gastamos uma puta de uma grana, não vai dar certo, chega. Espera aí. Em algum momento tu pensou em desistir? Nunca. Nesse momento eu pensei em desistir, porque daí eu tava cansada. Tá, eu tenho outra pergunta. Tu contando o processo todo é bem racional. Como estava o emocional? Como tu cuidou da cabeça? Eu acho que tem muito isso que eu falei lá no começo, que eu me emocionei, que é tu te sentir incompetente enquanto mulher, feita para gerar, que é um mecanismo natural da mulher, entendeu? As mulheres engravidam, óbvio. Muita gente não engravida, muita gente perde bebê, porque depois que tu começa a viver nesse mundo, que tu vê que assim, sei lá, 50% das pessoas passam por algum problema pra engravidar e tal. Mas tu te sentia assim, sabe? Por que comigo? O que eu fiz de errado? Aí tu começa a repassar toda a tua vida na cabeça. Por que eu fiz isso aquela vez? Será que foi isso? Será que eu bebi muito? Será que eu não fiz exercício suficiente? Será que a minha comida é muito ruim? Será que o meu útero não funciona? Né? E fica aquela coisa, assim. E não tem. No meu caso, realmente era uma coisa da idade. E aí tu vem, por que eu não fiz isso antes na minha vida? Por que eu não me casei antes? Por que eu não achei o amor antes? Né? Por que eu perdi tanto tempo na minha vida e não sei o quê? Mas, né? Não sou uma pessoa de ficar deprimida. Nunca fui, entendeu? Não tenho muita paciência pra deprê, assim. E ficar arrastando corrente realmente não é o meu... Então, vamos lá. Se não é isso que nós queremos, vamos em frente, né? Fizemos a primeira tentativa, não conseguimos nenhum. Aí eu disse, vamos dar um tempo, né? Vamos dar um tempo. Quando eu engravidei a primeira vez, nós tava aqui, ó. Todos os dias, vamos. E só pensava nisso, porque eu tenho que engravidar. Quando eu transava, eu ficava pensando. Eu fazia uma cena, assim, bem coisa de filme, do espermatozoide indo lá no... Olha que ridículo. Tu botava as pernas pra cima? Não chegava a fazer isso. Uma vez eu fiz, tá? Transei e botei os pés na parede, assim, pra cima. Agora vai descer, vai encaixar ela bem direitinho dela. Eu também fiz uma vez. Que não adianta nada, tá, gente? Só pra avisar. E aí a gente foi casar. E aí acabei me envolvendo com a organização da festa, porque eu queria fazer tudo. Engravidei. Então, assim, aquilo que dizem, quando tu desfoca, a coisa rola. Comigo foi assim a primeira vez. Então eu falei pro Beto, deixa, vamos dar um tempo, né? Vamos pensar melhor, parará. Janeiro do ano lá, que eu não me lembro qual, 2017, eu acho, 2018.
A gente... 2018, o ano do 2018. meu casamento. É. Janeiro de 2018, a gente tava assistindo Fantástico. E a Ivete Sangalo deu uma entrevista falando que estava grávida de gêmeos, que ela tinha congelado os óvulos, que ela já tinha feito fertilização, e parará, parará, parará. E ela começou a falar no programa, quem quer ter filho tem que tentar, tem que ir atrás, parará, parará. Daí eu falei pro Beto, vamos tentar de novo. Voltamos lá no João. Aí fiz todo um acompanhamento com uma nutricionista funcional, que pra mim foi muito legal. Durante uns 40 dias eu tirei açúcar, tirei leite, tirei um monte de coisa. Mudei a medicação, fui fazer a coleta, consegui coletar 6 óvulos. E da primeira vez eu não tinha conseguido coletar nenhum. Então, assim, o que essa nutri me disse e que faz todo sentido? Ela disse que o útero é muito perto do intestino. E o intestino inflamado por alimentação e N coisas prejudica, sim, a ovulação. Eu fui um caso bem clássico de que isso realmente é verdade. Aí, conseguimos coletar 6 óvulos, fertilizamos 4 óvulos, evoluíram 2. Tô falando assim, uma linguagem bem técnica, né? Mas quem já fez fertilização vai entender. Evoluíram 2 óvulos aí, né? 2 embriões, acho que uns 5 dias, 6 dias depois, a gente mandou examinar antes de implantar os 2 embriões para ver se tinha alguma alteração. E os 2 tinham alteração. Então, não consegui transferir nenhum embrião. Voltamos lá e aí começamos a conversar com o Dr. João sobre a possibilidade de fazermos uma doação de óvulos. Porque o motivo de eu não engravidar, nitidamente, estava claro, por todo o meu histórico, que era o meu óvulo, né, vencido. Nesse momento, a Karina... Não me lembro se Karina Steiger. Isso. Estava fazendo esse mesmo processo e estava documentando tudo. Então, foi muito legal, porque foi na mesma clínica. Ela estava sendo atendida por outro médico, eu acabei seguindo com o Dr. João. E o Dr. João começou a explicar para nós, ó, aqui no Brasil, existe, né, a doação de óvulos, mas... existe muito mais gente esperando para receber um óvulo do que uma pessoa, uma mulher disponível a doar os seus óvulos. Porque aqui no Brasil é assim, era, né, lá naquela época que eu fiz, para te doar os teus óvulos, tu tem que estar numa clínica fazendo um tratamento para engravidar, geralmente daí o problema pode ser o homem, né? E aí a mulher faz a sua coleta, coletou, sei lá, 20 óvulos, ela doa 10, e ela fica com 10. E a pessoa que recebe os óvulos dela paga o tratamento dela. Então, é uma doação, né? É uma doação velada, assim, mas... Só que, obviamente, doar um óvulo não é uma coisa assim, vamos lá, vou dar meus óvulos, entendeu? É um trabalho interno, as pessoas têm que estar dispostas a fazer isso, né? Tu tem que ter uma empatia muito grande com o feminino, no geral, com a vontade de ser mãe de todas as pessoas. E não é fácil. Então, tinha uma fila de espera de aproximadamente 3 anos aqui no Brasil. E aí ele falou, a gente tem convênio com uma clínica, que é na Espanha, que daí que eu fui descobrir que a Karina estava fazendo, não sei o quê, e que lá eles têm banco de óvulos, né? Então, é só chegar lá e papum, e deu. Também, vamos entender melhor como é que é, não sei o quê. Aí fizemos uma entrevista com o médico, que é brasileiro, que mora na Espanha, enfim, atende lá na clínica, e ele, foi muito engraçado, ele nos olhou assim, eu e o Beto, né, fazendo a entrevista, e parará, ele perguntou o nosso histórico todo, e aí ele disse assim, olha, se vocês quiserem um bebê amanhã, eu consigo, só não sei se eu vou conseguir, assim, se vocês me pedirem um loiro japonês, eu vou pedir 30 dias, mas o perfil de vocês podem vir amanhã que a gente tem. Tá bom, então vamos começar a nos organizar financeiramente. Porque eu já tinha passado por 2 fertilizações. Calma aí. E o emocional? Como é que estava o teu pensamento no sentido de vou botar um óvulo que não é meu? Nem pensei nisso. Até porque eu fui procurar e depois eu já vi vários estudos sobre as características que passam da mãe para o filho pelo sangue no cordão umbilical, né? O óvulo não é meu? Não é, mas ele é meu filho, entendeu? Ele é muito meu filho, assim. Não, ele é muito teu filho. Ele é a cara do Beto, né? A cara do Beto. Mas ele é muito meu filho. Muito teu filho. Então, nunca pensei nisso, né? Nunca passou pela minha cabeça, assim, de que,
Não é meu filho, não, ele é meu filho, entendeu? É o meu sangue que tá ali nele. E uma vez uma pessoa me perguntou lá, ai, mas tu vai botar um filho que não é teu? Eu disse, não, ele não. Ele é meu. Ele é meu. Assim como não tem gente que doa sangue? Tem gente que doa órgão? O óvulo é um órgão, entendeu? Sei lá, uma célula, enfim. E aí aí começamos, né, a nos preparar financeiramente, recebemos ajuda da família toda, vendemos o carro e fomos. E aí rola assim, tu faz uma preparação do útero, digamos assim, aqui no Brasil. Para quando tu chegar lá e for fazer a transferência do embrião, o útero esteja pronto, como se tu estivesse no teu período fértil. Então, o endométrio tem que estar numa espessura X para poder fazer a transferência, não sei o quê. Fomos. Chegamos lá numa segunda, terça-feira, na Espanha, em Valência. O nome da clínica lá é IVE. Tem aqui na Bahia. E agora eu já descobri um monte de gente que já fez isso, que já tem aqui no Brasil, né? Tem aqui nos Estados Unidos, na Argentina. Tem aqui no interior, se eu não me engano, Caxias, uma coisa assim também já tem. Mas naquela época ainda era um assunto, né? Primeiro que é um assunto tabu, as pessoas não falam. As pessoas não falam. Fiquei sabendo de uma história de uma mãe que foi fazer uma ecografia e ela dizia, não, eu estou com tantas semanas de gravidez. E a médica dizia, não, mano, não tá batendo. Tá aqui o tamanho para semanas que tu fez. Daí o pai saiu, não sei o que. Ela disse, eu fiz uma transferência, eu fiz uma doação de óvulos, mas ninguém na minha família sabe. Gente, não. Mas eu entendo, né? Essa coisa de tu carregar essa vergonha de que tu não conseguiu engravidar naturalmente. Só que assim, se a gente não fala isso, se tu não expõe esse tipo de possibilidade para se engravidar, muita gente não conhece, muita gente não sabe e deixa de talvez até realizar um sonho de ser mãe, porque não conhece. Eu só fiquei sabendo disso depois que eu estava numa clínica de fertilização, porque ninguém tinha me contado, ninguém me disse. Eu não sabia disso. Então, por isso que eu acho que tem que falar e tem que contar, e as pessoas têm que entender que sim, é possível, né? Se tu quer muito ser mãe, é possível, mas congelem os óvulos, né? E aí daí a gente chegou lá, o Beto fez a coleta dele, eu fiz uma ecografia, e aí na ecografia, o doutor Fábio disse assim, o teu útero é um útero de livro, mas o teu embrião não está ótimo. Ele disse bem assim, o teu embrião não, Endométrio. Teu endométrio não está ótimo. O meu endométrio tinha que ter, sei lá, 9 milímetros e tava com 8,5. Uma coisa assim, tá? E eu, bom, daí saímos dali, fomos pro hotel, falei, Beto, vamos embora. Eu comecei a chorar, vamos embora, porque não vai dar certo, porque nós vamos gastar um dinheiro, não vai dar certo. Aí o Beto, não, calma, vamos fazer, né? Na época, a Mariba morava lá, em Maiorca, e aí a gente tinha 5 dias entre a coleta do Beto e faz o mesmo processo daqui, uma fertilização in vitro, né? O embrião evolui, só que lá eles não examinam o embrião, tá? Porque eles confiam muito na qualidade do óvulo, porque a média da idade da doadora é 25 anos. Então não examina. E eu, bom, né? Seja o que Deus quiser. E aí fomos lá pra Mariba, ficamos lá, um lugar paradisíaco, demos uma relaxada, enfim, voltamos, fui fazer a transferência. E a transferência é assim, tu deita, tem uma tela, como se tu fosse fazer um eco, né? Fica mostrando ali. Sim. E ele bota uma injeçãozinha em pim, e tu vê aquele trocinho pim entrando no teu útero, daí, aquele ali é teu filho. Eu, tá bem. E aí, assim, quando é que vocês vão embora? Não, a gente vai dar mais uma passeada, não sei, porque se vocês quiserem ir embora amanhã, vocês podem ir. Daí eu falei, não tem que fazer repouso. Não. Inclusive, pode caminhar hoje de noite. Preciso que tu te exercite. Tudo meio diferente, né? Eu, tá bom. Ficamos lá. Aí demos mais uma passeada. Fomos lá não sei aonde, não sei o quê. Voltamos, né? E aí, assim, o que eles recomendam? Que se tu tem condições, né? Se tu pode, se tu tem tempo, se tu tem dinheiro, se tu pode ficar até fazer o exame pra dar o positivo lá, né? Tu fica. Eu não tinha tempo, não tinha dinheiro, precisava voltar. Então, eu voltei, eu ainda tinha que esperar 1 semana para fazer o teste do positivo. E aí fiz, e deu positivo, e finalmente deu tudo certo. Aí fiz todo, né, um acompanhamento, eu fazia eco toda semana, porque daí, assim, né, aquela tensão, aquela coisa, achando que qualquer coisa podia acontecer. E foi. A gente ficou com 6 embriões congelados, 7 embriões congelados.
que pelo preço que tu paga lá na época, eu gastei 70 mil reais. Foi 12 mil euros na época. Mais passagem, mais hospedagem. 12 mil foi o tratamento. A gente ficou com 6 embriões congelados, 7 embriões congelados, e aí tu tem um contrato com eles pelo preço inicial que tu paga, que tu tem 2 anos de congelamento. E aí, eu já tava com 45. Né? 44 quando eu fiz o processo, 45 quando o Antônio nasceu. E aí eu fazia um acompanhamento, né, praticamente semanal com a minha obstetra, porque provavelmente eu ia ter alguma coisa, porque eu já tava com 45 anos, né? Mas eu tive uma gravidez muito tranquila. Eu amei ficar grávida, eu ficaria grávida mais milhões de vezes. Mas eu tive pressão alta nas últimas semanas ali, com 34, 35 semanas eu comecei a fazer um acompanhamento diário, né? E quando eu tava com 35 semanas, nunca me esqueci, eu fui pra Gramado, passar o final de semana em Gramado. Levei, né? Eu tirava a pressão 3 vezes por dia, anotava num papel, fotografava e mandava pra ela. Daí, eu falei assim pro Beto, não vou mandar final de semana, né, pra Janete, vou mandar segunda. Segunda-feira eu mandei, ela me ligou na hora. Ela disse, vem agora pro hospital. Minha pressão tava assim, 15 por 359, sei lá. E daí eu falei pra ela, eu não posso, Janete, não fiz minha unha. Falei bem assim pra ela. Ela disse, Thaís, tu te arruma e tu fica pronta, porque assim que eu tiver um leito, tu vem pro hospital. Isso foi numa segunda-feira, na terça-feira, na terça ou na quarta eu baixei o hospital. E fiquei 10 dias no hospital, até que fiz a cesárea. Aí, a pressão controlada e tudo, né? Só que aí, as coisas não são tão fáceis, né? Eu tive uma treta na placenta. São 3 níveis, eu não sei exatamente o nome do nível certo, tá? Mas é assim, placenta percreta, acreta, increta, tá? Uma uma é pouquinho, uma é média, uma é mais. Eu não sei exatamente o nome de cada um. Eu tive a do meio, que é o quê? É um lóbulo placentário a mais. Então, eu não poderia ter um parto normal, né? Eu obrigatoriamente teria que fazer uma cesárea, e aí eu fiz a cesárea. O Antônio nasceu, e quando ela começou a raspar o meu útero, numa consulta, uma semana antes de eu ir viajar, ela perguntou pra nós assim, vocês pretendem ter mais filhos? Eu falei, olha, a gente tem, né, embriões congelados, a gente, não é uma conversa que a gente teve ainda, mas, se for possível, sim, teremos mais filhos. E aí ela disse, por que tá acontecendo isso e isso? O teu útero já foi muito mexido, tu já fez muito procedimento, eu preciso raspar o teu útero para tirar essa placenta. Se eu raspar e o teu útero começar a sangrar, eu vou tirar. Porque a porcentagem de mães que perdem a vida no parto por sangramento do útero é muito grande. Eu falei, essas alturas, 45, eu tava no 48 do terceiro tempo já, eu disse, tira, o que eu vou fazer? E foi, daí baixei o hospital, o meu parto foi numa sala de cirurgia, né, não foi numa maternidade, porque eu tinha, assim, a equipe da doutora Janete, tava o Cris, que é o outro lá, obstetra que trabalha com ela, tava o Valentino, eu tinha um outro cirurgião pélvico, enfim, tinha 15 pessoas na sala de cirurgia. Todo mundo preparado para o que, né, pudesse acontecer. No fim, tirei o útero e ficou tudo bem. As pessoas, como é que foi? Tu tirou o útero dor da cesárea? Gente, eu não me lembro. Aquela criança chorando, querendo mamar, e eu não conseguia dar teta, eu achava que eu não tinha leite, e eu não conseguia segurar o xixi, porque eu não tinha útero, mijava nas... Sim, começa uma outra fase, né? Outra fase, com caos, assim. E aí veio, o senhor Antônio nasceu em junho de 2019, 20 de junho de 2019, tá aí. Meu bebezinho, um homem. 5 anos e meio, ele faz questão de dizer, tem 5 anos e meio. Thaís. Cansativo, né? Eu conto essa história e eu fico cansada de mim mesma, assim, de como que eu... Eu fiquei bem impressionada com a tua perseverança, foco. É o que tu disse, eu queria, vambora, resiliência, vambora, vamos de novo. A gente tá na reta final. Sim, eu imaginei que eu tinha falado demais. Não, tu foi ótima, tu já chegou entregando tudo. Tu sabe que a gente tem uma amizade muito especial, né? A gente se conhece há muitos anos. Verdade. E eu te chamei, óbvio, porque eu te adoro, respeito muito a tua história, mas eu achava que era muito importante
tu contar isso. E eu te agradeço por tu ter contado em detalhes. Porque quando eu fiz a fertilização e a minha primeira, eu fiz a análise genética, a biópsia dos embriões, o único que eu tinha que foi para análise, não deu. E ali eu me questionei se eu queria viver tudo aquilo de novo ou não. Porque eu fiquei 1 ano tentando engravidar, não engravidei, não, congelei ovos, congelem óvulos. Então, quando eu comecei a falar e eu decidi compartilhar, eu já estava com barrigão, eu decidi compartilhar, porque eu pensei, na minha época de congelar óvulos, ninguém falava isso. As pessoas tinham vergonha. Exatamente, as pessoas têm vergonha. E eu não parei. Eu tinha umas amigas fazendo, mas eu não dei bola, entendeu? Eu não tinha na minha cabeça, que nem tu. Agora, hoje não penso em ser mãe, casar, né? Então, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Que bom. Não, eu fico feliz e eu gosto de falar, eu gosto de compartilhar, porque assim, tem muita gente que perde bebê, né? Muita gente, e as pessoas guardam isso pra si e não faz sentido, sabe? É uma coisa tão normal isso acontecer com o corpo da gente, com quem é mulher, com quem é mais velho, com quem, enfim, sabe? Eu conheci gente que tentou 9 vezes a fertilização até ter um bebê. Então, assim, e hoje em dia, o Antônio nasceu em 2020, nós estamos em 2025, então imagina a quantidade de coisas que evoluíram nessa área genética, que naquela época não existia. Então, eu acho que tem que fazer, tem que pesquisar, tem que entender, tem que conhecer, não tem que ter vergonha, tem que, sabe? Porque eu acho que quando é bem isso, tu te abre pro universo, as coisas vão acontecer, entendeu? Não é possível. Teve uma vez que eu saí do hospital, no carro, o Beto foi me buscar, na primeira cureta que eu fiz, eu falei pro Beto, por que isso tá acontecendo com a gente? Porque assim, eu sou uma pessoa tão legal, sabe? E aquilo parecia assim, que era um fardo que eu ia carregar, que definitivamente eu não ia conseguir engravidar. E ali, na segunda vez, que eu acho que foi a vez que eu fiquei mais deprê, assim. E aí eu comecei a ver que aquilo não era só comigo, sabe? Que um monte de gente perto de mim já tinha perdido o bebê, que um monte de gente já tinha tentado a fertilização. E assim, uma vez a gente foi na clínica lá na Fertilitar e a gente entrou no consultório, óbvio, um monte de gente, né? Um monte de gente, não é assim 2, 3 pessoas. Lotado todas as vezes que eu fui, muitas pessoas. E as pessoas todas assim, ó. Passei por essa experiência. As pessoas todas assim, ó. Eu vi. Lendo uma revista, assim. E eu me lembro que uma vez eu cheguei e encontrei um cara com a sua respectiva esposa. E eu sou assim, né, Débora? Cheguei, e aí, fulano, veio comprar um filho também? Essa mulher, que não me conhecia, não sabia quem era, tava sentada, lendo uma revista, ela fez assim, ó. Ela queria me matar. O que tu vai dizer pra uma pessoa que está numa sala de fertilização? Tá todo mundo no mesmo barco ali. Tá todo mundo pelo mesmo motivo. Então, assim, se eu vou ficar me escondendo, então não vou fazer uma fertilização. Porque daí depois não posso dizer para as pessoas que fiz uma fertilização. Gente, não, sabe? Isso tem que ser falado, isso tem que ser discutido, isso tem que ser mostrado para as pessoas conhecerem e saberem que sim, é possível. Sim, todo mundo pode tentar. De alguma maneira, pode não dar certo, é óbvio que pode não dar certo. Eu implantei um embrião. A doutora Janete me disse, não bota 2. Tu botar 2, tu vai ter trigêmeos. E eu não podia também, né? Porque eu já tinha 44 quando eu fiz. Então, eles nem botam. Então, eu implantei um embrião. E uma coisa que eu quero contar também, que eu acho legal. O contrato venceu do congelamento dos embriões. A gente doou os embriões para outras mulheres que querem engravidar. Porque tinha 3 opções. Ou eu doava para estudo, ou eu descartava, ou eu doava. Rapidamente, pra gente fechar, porque eu não posso deixar de perguntar isso. Ou os maiores aprendizados que tu já teve com o Antônio? Paciência, primeiro. Aprendi, apesar de ser taurina, sou uma pessoa bem paciente, mas em determinados momentos eu perco a cabeça. Aprendi a ser muito mais paciente, com certeza. Aprendi a entender que as pessoas têm seus tempos. As crianças, principalmente, evoluem na sua velocidade, no seu tempo. Comparação é uma merda, mas a gente compara. Mas é uma merda. E filho é tudo, né? Filho é tudo de bom.
Antônio, não grita. Te amo, mamãe. Agora tu pode gritar, meu filho. Sabe? Então, criar um filho, educar um filho é uma rua de mão dupla. Só vai funcionar se a gente conseguir fazer esse trânsito fluir. Então, porque senão vai dar acidente, vai bater. E assim, eles não sabem nada da vida, né, Débora? A gente tá ali presenciando e vivendo com eles todas as primeiras vezes e últimas vezes de algumas coisas na vida deles, né? E isso é indescritível, assim, né? Tu presenciar a primeira palavra que ele fala, a última fralda que ele usa, o primeiro passo, a última vez que tu vai limpar a bunda do cocô. É tu que tá ali. É tu que vai viver isso com ele, ninguém mais. Então, isso é inacreditável, assim. É mágico. Tenham filhos. Congelem óvulos e tenham Congelem filhos. óvulos e tenham filhos. Obrigada, Thaís. Obrigada. Uau! Uau! Beijo, gente. Até a próxima. Curte o canal, compartilha, manda esse episódio para quem você acha que precisa escutar essa história. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.